Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Eu vou te revelar uma coisa que ninguém revela. São poucos os que revelam o que eu vou revelar aqui agora. Você tá vendo esse símbolo aí? Aí é um símbolo de uma cruz. É verdade ou não é? Aí é um símbolo de uma cruz. Por trás dessa cruz existe o quê? Uma maldição. E essa maldição, ela não foi quebrada lá na cruz quando Jesus morreu por mim e por você. Essa maldição continua até hoje. Jesus, ele se fez maldito por mim e por você. Só que eu quero te dizer uma coisa e te alertar espiritualmente. Por quê? Você vê esse símbolo dessa cruz aí em muitas igrejas. Às vezes está o bispo aqui, às vezes está um apóstolo aqui com o símbolo de uma cruz atrás. Não tem nada contra isso não, mas aqui eu estou te pregando a verdade. Não tem nada contra isso não. Quem quiser andar com cruz no pescoço, que ande. Quem quiser andar com crucifixo no braço, ande, é problema seu. Só que eu vou te mostrar que por trás dessa cruz existe um demônio do crucifixo. Existe um demônio que está ali dentro. Tem um demônio ali, um demônio do crucifixo. Um demônio da encruzilhada. É forte. É forte. Vou mostrar para você na Bíblia aí, ó. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição. Para começar, a cruz é símbolo de maldição. Cruz não tem nada a ver com proteção. Tem nada a ver. Não adianta você estar andando com uma cruz no pescoço, com uma cruz na mão, uma cruz... tem uma cruz aqui atrás de eu, essa cruz me protege. Não, isso aí é maldição na tua vida. Tem um demônio ali naquela cruz. Tem um espírito do mal. Um espírito, um demônio que se chama crucifixo. Ele está atuando ali naquela cruz. É um demônio ali que nunca vai sair, porque é um demônio da cruz. E está escrito aqui, ó. Por quê? Não é eu que estou falando, está escrito aqui na Bíblia. Está escrito aqui na Bíblia. Eu tô com a palavra aqui, ó. Está escrito aqui na Bíblia. Por quê? Está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. O madeiro, no antepassado, é o símbolo, aquele madeiro ali foi levantado lá no deserto. Aquele madeiro, que é o símbolo da cruz, foi levantado lá no deserto. O povo passou a desobedecer Moisés. O povo fizeram bezerro de ouro para adorar. Deus, ele desagradou do que aquele povo estava fazendo. E o povo não obedecia mais a Moisés, não obedecia a Deus. O povo foi resgatado do Egito para ser levado à terra prometida. Até aí tudo bem. Só que nessa trajetória, nesse caminho, Deus falou, não nessa palavra, mas em outra palavra: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Deus conheceu aquele povo no deserto. Como é que Deus, ele me conhece? Como é que Deus, ele te conhece no deserto, quando você está passando por uma prova? Como é que Deus, ele conhece o teu coração no deserto, quando você está desempregado? Como é que Deus, ele te conhece quando você está doente, à beira da morte, quando o médico te desengana? Deus, ele te conhece aí. Isso aí é um deserto. A tradução, eu estou traduzindo, tá? Para nós, nos dias de hoje, essa é a tradução. Só que Deus levou aquele povo no deserto. Verdadeiramente aquele povo passou pelo deserto.
E Deus conheceu o coração daquele povo no deserto. No deserto, aquele povo murmurou, reclamou: eu queria voltar para o Egito, era melhor que nós tivesse lá sendo escravo, mas nós estávamos comendo, nós tínhamos sombra, nós tínhamos casa, nós tínhamos água, nós tínhamos alimento. Então aquele povo começou a buzinar no ouvido de Moisés. Era melhor, Moisés, se nós tivesse no Egito, nós estávamos escravos de Faraó, mas porém nós tínhamos tudo. Olha como é que o demônio ele trabalha. Olha como é que o mal ele trabalha. E aí aquele povo não obedecia mais a Moisés de maneira alguma. E quando aquele povo não estava mais obedecendo a Moisés, também não estava mais obedecendo a quem? Também não estava mais obedecendo a quem? A Deus. E aí foi sugerido pelo próprio Deus, foi sugerido que fosse levantado um madeiro. Na época da lei de Moisés. Escute: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Era para ladrão, bandido, assassino. Era para o camarada que não tinha mais jeito, o camarada que cometia muitos e muitos homicídios, o camarada que matava e matava e matava, o camarada que era usado verdadeiramente pelo diabo. Então o camarada era punido, com a crucificação. Só que Jesus ele se fez maldito por mim e por você, porque Jesus não era ladrão, Jesus não era malvado. Jesus ele levava alegria, salvação, ele levava bênção. Jesus levava a palavra de quem? De Deus. Então, armaram essa cilada para Jesus. Só que quando Jesus ele é pendurado no madeiro, que é a cruz, você vê essa cruz aí, ela... Aí você vê um bispo, ou um apóstolo, ou um padre, né? Essa cruz é usada muito na Igreja Católica, né? E ali eles têm como uma proteção de Deus. Isso ali não é proteção. Essa cruz, ela não é símbolo de proteção nenhuma. Essa cruz aí, ela é símbolo de maldição. Mesmo que ela não esteja Jesus pregado ali, às vezes tem cruz que não tem nada, é só a cruz, Às vezes a cruz ela tá só assim, sem símbolo nenhum, sem imagem de Jesus, sem nada. Às vezes ela tá pregada na parede só aqui atrás do bispo ou do apóstolo, só para simbolizar ali a cruz, né? Só que isso ali, esse símbolo ali atrás do bispo ou do apóstolo ou do pastor, esse símbolo ali é símbolo de maldição. Porque quem está falando não é eu, porque está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o madeiro é a cruz. O madeiro é a cruz. Então, Jesus ele se fez maldição por minha causa, por sua causa. Mas só que aí tem um demônio que atua na cruz. É o demônio do crucifixo. É o demônio das encruzilhadas. É o demônio que atua dos cemitérios na cruz. Isso ali é um demônio que está ali naquela cruz ali, ó. O camarada morre e mete uma cruz ali. Ali tem um demônio ali naquela cruz. Que seja em cemitério, que seja encruzilhada, que seja cruz sem nada atrás aqui do bispo, só para pegar muitas views. Ah, mas tem uma cruz aqui atrás do pastor para simbolizar o povo católico. Tem uma cruz, tem um demônio ali naquela cruz ali. Tem um demônio ali atrás do bispo. Tem um demônio ali atrás do pastor. Tem um demônio ali atrás do padre. O camarada quer pegar muitas views com o símbolo da cruz. Só que cruz é símbolo de maldição. Tem uma maldição ali atrás do pastor.
É. Eu estou falando aqui alguma besteira? É por isso que eu sou criticado por causa disso. Criticado por pregar a palavra, a verdade. Nem eu que estou falando, está escrito aqui, eu estou mostrando para você aqui na Bíblia. Aqui, ó. Maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Cristo nos resgatou da maldição. Ele próprio, quem? Jesus. Ele próprio se fez maldição em nosso lugar, porque ele foi pendurado na cruz. E foi maldição mesmo, hein? Porque Jesus apanhou. Ali foi uma maldição terrível. Você vê o sofrimento de Jesus? Vou mostrar para você o sofrimento de Jesus, que Jesus passou na cruz. Essa cruz que fica aí atrás aí de pessoas, de apóstolo, de bispo, de padre, de missionário que quer pegar muitas views mostrando a cruz atrás. Isso aí é maldição e o povo nem sabe disso. Ali tem um demônio ali, ó. Tem um demônio ali atrás daquela cruz. Tem um demônio ali atrás do bispo. Tem um demônio ali atrás do pastor. Olha o que Jesus passou por causa dessa maldita dessa cruz. Olha o que Jesus passou. Olha aí. Isaías 53. Isaías 53. Eu vou mostrar para você na Bíblia o que Jesus passou por causa dessa maldita cruz. Essa cruz não era para Jesus, não. Essa cruz era para mim e para você, está escrito na Bíblia. Aquela maldição era para mim e para você, está escrito na Bíblia. Era para você, era para mim, era para o apóstolo, era para o bispo, era para o padre, era para os grandes, era para os grandes. Aquela cruz ali era para nós. E Jesus, ele se fez maldito para salvar você e eu. Aí hoje as pessoas quer se beneficiar. Mostrando uma cruz. E olha o que Jesus passou por essa maldição dessa cruz. Olha o que Jesus passou. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi elevado o braço do Senhor. Aqui é a história de Jesus, tá? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Ele, Jesus, não tinha aparência nem formosura. Por causa da cruz, desfiguraram Jesus. Jesus, está escrito aqui, ele não tinha aparência nem formosura. Jesus era formoso, mas na hora que Jesus estava subindo com aquela maldita daquela cruz para ser crucificado, Jesus não tinha nem aparência nem formosura. Jesus ficou todo desfigurado, porque Jesus já apanhou. Jesus foi maltratado por causa da cruz. E o pessoal acha bonito estar com uma cruz do lado. Acha bonito estar carregando uma cruz no pescoço. A pessoa acha bonito a cruz e a proteção do diabo. Essa cruz aí é uma proteção do diabo. Tem um demônio nessa cruz. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura, olhando-nos nenhuma beleza. Era quem? Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Com Jesus ia dois homens ali. Jesus era o mais o quê? O mais rejeitado entre os homens. Tinha um do lado da direita e um do lado da esquerda. Quem era o mais rejeitado? Quem era o mais maltratado? Era quem? Jesus. Tinha dois ali. Tinha dois ladrões do lado de Jesus. E o mais rejeitado entre os homens, a Bíblia diz aqui, era Jesus. Isso tudo por causa da cruz. Eu estou abrindo os teus olhos espiritual. Se você tem cruz aí na tua casa, manda isso pro quinto dos infernos.
Manda isso pro quinto dos infernos. Isso aí é maldição na tua vida. Isso aí, você tá com um demônio dentro de casa. Você tá com um demônio dentro de casa. Me perdoe. Me perdoe, meus católicos aí. Eu amo a todos. Eu tô pregando aqui sobre a cruz. Eu tô pregando sobre a cruz. A cruz. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o madeiro é a cruz. Jesus se fez maldição por causa da cruz. Então, cruz não é sinônimo de proteção. Não. Cruz é sinônimo de maldição. Se você está carregando a cruz, se tem uma cruz aqui instalada do meu lado, aqui só para mostrar boniteza, para pegar views, para pegar like, para pegar muito compartilhamento, vamos compartilhar muito, vem na cruz do meu lado. Isso ali podem até ter muitos views, podem até ter muitos compartilhamentos, podem até ter muitos likes, mas atrás tem um demônio atrás da cruz. Tem um demônio atrás, não, dentro da cruz, possesso. O demônio do crucifixo, demônio da encruzilhada, cruz. Demônio da encruzilhada. Então é uma maldição isso aí na vida de alguém. Jesus era o mais desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Eu estou lendo para você a Bíblia. Entre os homens, Jesus era o mais rejeitado, era o mais desprezado, era o mais humilhado. Aí adiante, mais na frente diz aqui, homens de dores. Jesus estava sentindo dores? Jesus estava sentindo dor ali naquele momento? Meteram um prego aqui, ó. Meteram um prego aqui, ó. Jesus estava sentindo dor ali, tá? Meteram um prego ali, a pregada de Jesus na cruz. Jesus estava sentindo dor ali, tava? Tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui, era o homem mais rejeitado, homens de dores. Homens de dores por causa da cruz. Por causa da cruz. E o povo acha bonitinha a cruz. Ai, a cruz aqui, a cruz acolá. A cruz é uma maldição. Pode me xingar, tem problema não. Pode me xingar. Pode me xingar, tô nem aí não. Pode me xingar. Tô mostrando pra você na Bíblia. Tô mostrando pra você na palavra de Deus. Tá brabo, meu irmão? Tô brabo. Tô invocado. Quando eu fico invocado, eu fico surtindo. Eu cuspo fogo. Quando eu fico invocado, eu cuspo fogo. Eu vejo muita espalhaçada. A pessoa, no lugar de levar o reino do céu como é, a pessoa não tá mais preocupada, né, com o povo, não. A pessoa não tá mais preocupada com as almas para subir pro reino do céu, não. A pessoa tá preocupada com isso aqui, ó, dinheiro. É o dinheiro que tá no poder hoje. Se você tem dinheiro, você é alguma coisa. Se você não tem dinheiro, você não é nada. É o dinheiro que está no poder hoje. Se você tem dinheiro, você é mil maravilha. Se você não tem dinheiro, você não vale nada. Deixa eu terminar aqui a palavra. Homens de dores e sabe o que é padecer. Jesus soube o que é padecer. Jesus ele padeceu na cruz. Eram homens de dores, porque Jesus foi o homem que sofreu mais as dores ali no momento da cruz, porque os outros estavam somente amarrados. No madeiro. O madeiro é a cruz. Os outros ladrões estavam somente amarrados aqui e espendurados, amarrados. Jesus não. Jesus estava amarrado e meteram prego, ponteiro, pregaram Jesus na cruz. É por isso que a Bíblia diz aqui que Jesus é um homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus padeceu. Dores. Foi o que sofreu mais, foi Jesus. Entre aqueles dois homens, Jesus foi o que sofreu mais.
Está escrito aqui, ó, era o mais desprezado. Era o mais desprezado e ninguém fez caso dele. Ninguém fez caso. Ninguém fez caso de Jesus. Eu estou lendo aqui para você na Bíblia. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Jesus foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje eu tenho paz porque esse castigo estava sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz. Hoje eu tenho paz. Eu posso abrir a minha boca e dizer: hoje eu tenho paz. Só que essa paz que eu tenho hoje estava sobre Jesus. Jesus levou na cruz. Ele se fez maldito. Ele se fez maldito por minha causa, por sua causa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, estava sobre Jesus. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos como os desgarrados, como as ovelhas desgarradas do rebanho. Todos nós andávamos desgarrados. Eu andava. Eu era uma ovelha perdida, eu andava desgarrado do rebanho. Eu não conhecia Jesus. Então eu era uma ovelha desgarrada do rebanho. E através da crucificação de Jesus, através que Jesus ele morreu por mim, por você, eu conheci o Rei da Glória. Eu era desgarrado como uma ovelha perdida, só que eu reconheço Jesus hoje na minha vida. Está escrito aqui, ele foi oprimido, Jesus foi oprimido. Ele foi humilhado, Jesus foi humilhado. Jesus não abriu a sua boca para nada. Como cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Jesus não abriu a sua boca para nada. Jesus carregou a sua própria cruz. E ele foi levado. Ele foi levado ao matadouro, sem abrir a sua boca para nada. Amém, meus amados? Não vai dar para terminar a pregação aqui não, porque eu vou fazer uma oração. Pai querido e Pai amado, como disse aqui a tua palavra, Deus, a cruz não quer dizer, meu Pai, proteção de nada. Não, a cruz não tem nada a ver com proteção. A cruz tem sim a ver com maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito por mim. Jesus se fez maldito por você. Então, meu irmão, minha irmã, essa cruz, ela não quer dizer bênção, não. Cruz quer dizer maldição. Cruz quer dizer maldição. Oh, Pai, e tem muitas pessoas que estão cegas espiritual. As pessoas veem a cruz do lado de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, e acham que isso ali é uma coisa de Deus, isso ali é uma coisa do diabo. Ali é uma coisa do diabo, porque naquela cruz ali tem um espírito do crucifixo, espírito das encruzilhadas, que se representa uma maldição à cruz. Oh Deus, como é que teu povo, meu Pai, está tão cego espiritual, meu Pai? Misericórdia, meu Pai, tira essa escrama, meu Deus. Meu Deus, tira essa escrama da vida do teu povo, meu Pai, por favor, Jesus. Meu Deus, por favor, Pai, tira essa escrama da vida do teu povo, esse povo que está cego espiritualmente. Meu Deus, dá sabedoria, faz esse povo, meu Pai, entender, meu Pai, quem é o homem de Deus, quem é a mulher de Deus. Se esse profeta, meu Pai, que está ministrando, se esse homem é verdadeiramente de Deus ou se é um falso profeta, meu Pai, pelo amor de Deus. Oh Deus, o teu povo está perecendo por falta de entendimento. Então, meu irmão, minha irmã, se você não tiver conhecimento das coisas, se você não tiver conhecimento, você vai perecer.
Você vai perecer porque está escrito na Bíblia: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Se você não conhecer, você vai perecer. Então você precisa conhecer do assunto. Você precisa conhecer se aquilo é ou não é de Deus. Se você não conhecer, você vai padecer. Se você não conhecer, você vai padecer. Você vai padecer se você não conhecer. Fica aí uma dica espiritual para a tua vida, no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora curta, viu? Curta. Agora esse vídeo precisa que você curte. Esse vídeo precisa que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Porque muitas pessoas vão tirar as escramas. Muitas pessoas vão parar de estar cega espiritual. Porque esse vídeo aqui é uma revelação da Bíblia. É uma revelação de Deus para a tua vida. Agora compartilhe, tá bom? E Deus proverá na tua vida.